que tenha um técnico responsável, né? Um responsável técnico, então, que precisa ser um médico veterinário. Então, o que se sucedeu? Nós tínhamos, até na verdade, não era para esse fim, naquela época que ele tinha sido contratado, a contratação dele, então, era, a justificativa era, então, que ele seria um médico veterinário para atender mais a questão da produção leiteira, mas ele acabou vindo a calhar, então, e suprindo essas necessidades de suplência quando o técnico responsável pelo nosso sistema de inspeção falhava. Então, vocês sabem, é muito difícil, complicado, tendo um responsável só. Ele tem as licenças para tirar, tem as férias, tem uma série de situações. Ele passou, há um tempo atrás, por uma situação de saúde bastante complicada, que ele teve que se ausentar. E essa saída, então, do outro médico veterinário contratado 40 horas, não houve, então, essa reposição, e na ausência, então, do nosso médico veterinário responsável, o sistema de inspeção fica descoberto em 100%. Então, eu já tinha, como secretário, no ano passado, feito uma solicitação, mandado um ofício solicitando a contratação ou a abertura de um concurso público para mais um veterinário. E agora, então, nos últimos dias, surgiu uma situação assim que não teve mais o que fazer. Precisa deste veterinário, porque o médico veterinário concursado já estava com a segunda férias dele vencida, e a orientação que eu tive como secretário era para dar as férias para ele, e eu já estava imaginando que isso ia acontecer. Então, a vigilância sanitária ficou responsável pelos abates, né? E a gente, como técnico também, não só como secretário, sabe que isso não é uma situação adequada. Veio uma denúncia para a Inspetoria Veterinária, que é o órgão estadual, e a prefeitura foi notificada, então, por não ter nenhum médico veterinário atendendo no sistema de inspeção. Então, o que acontece? O pessoal lá está fazendo a fiscalização do abate, né, a inspeção. Se tem uma carcaça, isso é saúde pública, é um assunto extremamente sério e delicado, né? Se chega a dar um problema de intoxicação ou um problema de saúde pública, aí é muita responsabilidade que tem em jogo. Nós estamos falando de pessoas, de alimentos. E o que acontece? Se o médico veterinário não está ali e tem um problema de condenação de uma carcaça ou de um animal que é detectado que tem uma tuberculose, uma brucelose ou qualquer outro tipo de problema que possa vir causar dano, ele precisa então fazer um laudo como veterinário e condenar e dar a destinação correta a esta carcaça, né? Então, muitas vezes as pessoas chegam no açougue e pegam lá o seu guisado, a sua carne para o churrasco ou qualquer outro produto de origem animal e não imagina a estrutura e a responsabilidade que tem por trás disso. Então, o que aconteceu, né? Eu tive que, como secretário, convocar das férias, então, o médico veterinário responsável pelo sistema de inspeção, e este médico veterinário, então, tem as férias em aberto que ele precisa tirar. Então, em função disso, foi debatido, foi conversado, que a contratação emergencial, pelo menos de 20 horas para um médico veterinário, já supriria essa situação, em parte nós teríamos, porque o abate acontece sempre no turno da manhã, né? Não existe inspeção nos abatedores na parte da tarde. Então, começa bem cedinho, né? Aproximadamente 6h30, 7 horas já tem animais sendo abatidos, e o médico veterinário precisa estar lá. Então, a quantidade e o tempo que ele fica no abatedouro vai depender do número de animais abatidos, né? Então, lógico que em períodos de comemorações, de final de ano, agora teve uma demanda muito grande com a paralisação dos caminhoneiros, porque daí, como vem muita carne de fora, e às vezes também o pessoal não valoriza os nossos 2 abatedouros daqui, prefere pegar às vezes carne de fora do município. Aí, como essas carnes que vinham de fora começaram a ficar nas barreiras, os nossos 2 abatedouros aqui voltaram a ter a sua importância. Então, praticamente dobrou os abates, né, o pessoal. Então, até um comentário à parte, assim, que eu observei muito nos mercados, conversei com o pessoal que abastece as gôndolas.
E aí teve num mercado lá que é 2 toneladas de batatinha por semana que vai, né? E daí eu digo, mas e como é que vocês estão se defendendo aqui? Bah, ó, graças à produção da nossa agricultura familiar, as nossas gôndolas não estão vazias. E realmente tinha uma certa produção, então tu ia no mercado e conseguia se abastecer ali com uma cenoura, com brócolis, com uma batata doce, graças à nossa agricultura familiar local. E daí nessas horas a gente fica pensando o quanto a gente tem que valorizar isso, né? Mas voltando à questão então do veterinário, basicamente bem a curto e grosso modo é esta situação. Nós estamos com um veterinário responsável por férias para tirar, né? Ele precisa tirar essas férias e eu não posso conceder essas férias enquanto um novo veterinário não é contratado. Não existe nenhuma possibilidade de sair abate sem ter um responsável técnico. É a mesma coisa lá no hospital, tu ter uma UTI e não ter um responsável técnico pela UTI, operar a UTI ou fazer uma cirurgia ou alguma coisa assim sem um médico responsável. Então a lei, o sistema de inspeção pressupõe, né, de que se tem um animal sendo abatido, precisa ter um médico veterinário. Viu, Colombo, como é que se faz assim, ó, tem um matadouro lá em Bela Vista, né, em Correto. Gonzales. Certo. Como o médico veterinário consegue acompanhar os dois? Boa pergunta. O que acontece assim, ó, essa situação que a gente vem vivendo há anos, né, desde que foi criado lá atrás o sistema de inspeção, e essa também é uma angústia nossa, porque se fala muito de agroindústria, se fala muito de SUSAF, se fala muito de avançar essa questão da agroindustrialização, e nós somos um dos poucos municípios, talvez aqui de toda a região noroeste, que tem 2 abatedores. Então eu fui conversar com o Guilherme, que é o responsável pela inspetoria daqui, e ele coloca claramente assim, ó, a gente releva essa situação, mas a condição ideal é que tivesse um veterinário em cada abatedouro. Essa é a situação que a lei que nós deveríamos ter obedecido. Então, desde 97, quando o sistema de inspeção foi criado, vai se levando desta forma, né? O pessoal vai deixando. Agora sim chegou no final da estrada, assim, para o pessoal do estado e tal, foi o fim da picada, querer fazer abate e não ter nenhum veterinário, né? Isso daí eles dizem assim que daí chega num limite que não tem tolerância. Mas o ideal seria que cada médico veterinário assumisse então dói um pouco, né? Porque nós estamos com um veterinário pago pelo município que deveria estar dando um suporte para nós, e ele está lá na JBS e o Ministério da Agricultura, que deveria suprir essa vaga, não supre. Isso é uma coisa de praxe, porque existe uma chantagem em cima do serviço público. Vêm os bombeiros e dizem, ó, se vocês não botarem um motorista aqui para nós vamos parar o caminhão dos bombeiros. Daí vem o SAMU, ó, se o município não botar um motorista do município, nós vamos parar com a ambulância do SAMU. Ah, se não botar um funcionário da prefeitura aqui na agência do IP Saúde, nós vamos fechar e daí vocês vão ter que ir até Ijuí. E aí nós vamos perdendo capacidade de execução nos programas municipais, né? Porque a gente vai cedendo gente para tudo que é lado. Se vai analisar a JBS, uma empresa particular, deveria Exato. ter um médico veterinário deles, né? Exatamente. Particular, pela empresa, né? Ou o Ministério da Agricultura abrir a vaga para suprir essa demanda, né? Então, o que acontece assim, ó, voltando à situação ideal. O ideal para nós desenvolvermos tudo que está vindo por aí de legislações novas, agora para vocês terem uma ideia, com toda aquela situação de 1 ano e meio, 2 atrás, que a Vigilância Sanitária e a Delegacia do Consumidor deu uma passada geral em todos os mercados, foi apreendido um monte de mercadoria, né? Nós fizemos um decreto municipal aqui que está servindo inclusive de modelo para toda a região, esse decreto, que ele obedece todas as normativas e as leis do Ministério da Agricultura, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde e de Agricultura do Estado. Então, os mercados então que queiram beneficiar produtos cárneos, né, de origem animal, como salsichão caseiro, campeiro, salame, eles vão ter que fazer toda uma adequação. Então não pode mais fazer esse beneficiamento dentro do açougue, né, de reaproveitamento de carne que sobrou.
vai ter que ter a estrutura do açougue, do balcão e da agroindústria em separado. Uma entrada para carne vendida para o consumidor e uma entrada separado para a entrada para a agroindústria. Então, tudo isso é a Secretaria de Agricultura, o sistema de inspeção que trabalha juntamente com a vigilância sanitária, né? A gente sabe que a questão sanitária ela é importantíssima, a higiene, enfim, da produção, digamos, do salame, salsichão, enfim, aquilo que é produzido nos açougues, né, dos supermercados. Né. Mas a dúvida que fica é, de fato, este o fator, ou é para dificultar que os pequenos, né, os menores, produzam e possam vender o produto em benefício das grandes agroindústrias, tipo JBS, etc. e tal, né, que vendem esses mesmos produtos. Né. É uma dúvida que fica. Veja, eu não estou dizendo aqui que não deva haver um controle sanitário, claro que sim, tem que haver, né. Mas eu sempre fico com essa dúvida. Eu acho que essa legislação, em grande parte, ela vem mesmo para dificultar o pequeno, para que o pequeno possa produzir e vender. A tua análise ela está correta, né? Vamos dizer assim, é uma situação desvelada que tem por trás de toda essa legislação e a gente sabe de toda essa questão, né? E existe uma pressão muito grande dos municípios para que essa legislação ela seja um pouco flexibilizada. Mas, por exemplo, assim, só para colocar para vocês, tem uma agroindústria de embutidos ali em Tenente Portela, que já botou R$1 milhão, R$1 milhão e pouco em cima, uma agroindústria familiar, mais de R$1 milhão investido e ainda não está regularizada. Então, quando que um agricultor familiar, quando que um pequeno agricultor vai poder botar uma agroindústria nessas condições, né? Mas assim, concordo plenamente, a minha visão é essa também, existe isso, uma pressão muito grande, porque o que acontece? Aquele salame lá, que tem aquele tempero especial lá da família Frank, da família Baron, da família Colombo, que o pessoal, eu quero aquele produto lá que lembra o meu nono, o meu vovô, e esse produto que tem a nossa característica colonial, tira muito do produto industrializado pelas grandes corporações, né? Isso incomoda. Então essa pressão, ela vem realmente, né? Mas o que eu queria colocar no resumo da ópera de tudo isso? Independente de qualquer coisa, nós precisamos de material humano para desenvolver essas atividades. Então nós precisamos de 2 veterinários. Não tem mais, pelo tamanho do município, por tudo que a gente vem desenvolvendo, não tem como a gente ficar só com o veterinário. A prova está aí agora que ele precisa tirar férias e eu não consigo liberar ele para... Já está vencendo as segundas férias dele e eu não posso liberar ele, sou pena de parar o sistema de inspeção. Daí imagina o prejuízo, né, para esses abatedores aí que empregam aí em torno de 10, 15 funcionários, né? Não tem como a gente prejudicar o empresário. O projeto é só 20 horas, né? A princípio seria 20 horas. Com essas 20 horas aí, já quebra o galho. Né? Mas dependendo da situação de como todos esses programas e esse desenvolver vai, lá na frente nós vamos precisar 40 horas. Né? Pois é. Para atender tudo isso. Né? Isso. Vocês lembram do projeto Teve um projeto que a gente teve que no fim alterar ele de 20 para 40 horas, porque não tinha interesse do topógrafo, inclusive porque não tinha interesse do profissional. A gente não vai estar cometendo o mesmo erro já? Será que, já que você vai botar esse profissional que nós vamos resolver um problema em parte, né? Minha sugestão é uma coisa tão importante dessas, com toda a demanda que tem, tendo um profissional só na área, então que se a pessoa trabalhe 40 horas, eu não sei se tem como mudar isso aí, assim, qual seria a ideia. Na verdade, assim, a gente está dentro de um pacote de uma certa economia, né? Mas a gente também tem que cuidar até que ponto essa economia não vai prejudicar, né? Exatamente, eu tenho esse entendimento. Mas eu já estava me contentando com o veterinário 20 horas, né? Porque daí, pelo menos com isso, eu tiro a corda do pescoço dentro do sistema de inspeção. É lógico que a gente consegue potencializar bem mais com 40 horas, né? Mas se vocês aprovarem 20 horas, pelo menos no começo, aí para a gente poder dar um giro e fazer a coisa rodar,
e de repente mais adiante, quando abrir um concurso público, talvez, aí sim, para valer 40 horas, né? Aí já defende bastante. Não sei, Cris, é o mesmo caso, a gente pode fazer emenda ou não, ou isso é parte do executivo? Nós não podemos fazer emenda porque realmente é questão de pessoal por parte do executivo. Mas a minha preocupação, e por isso também a gente chamou, eu conversei com a Carol, né, a Caroline, e ela até, em relação ao prazo, ele está tudo ok, a questão da emergencialidade está caracterizada, não há dúvidas, mas a nossa preocupação é que a exposição de motivos, ela vem dizendo que é para suprir, como foi já falado pelo secretário, a questão de férias, mas o corpo, né, depois do texto da lei ali, ela fala em 1 ano, então tem uma certa contradição. Nessa instrução aqui do projeto, o que a gente deveria e deve deixar claro, ou justificar o porquê de 1 ano, né, que pode ser no mesmo sentido da carga horária também, né, ou então alterar o projeto para que se seja por esse período, justamente porque a contratação emergencial ela é para suprir temporariamente e ela é provisória, né? Então ela também não vem falando de um concurso. Então, visando essa questão dos apontamentos, para evitar, a gente pede que, de repente, ou se deixe explicado o porquê de um ano, né? Entendi. Ou alterar a exposição de motivos, enfim, que fique mais instruído. Na verdade, o que acontece? Perfeito. Eu não tinha essa... Porque, assim, na pressa, tudo, e a gente não entrou nesses detalhes, porque a gente quer ver o problema resolvido pela emergência, né? Pela situação, que a gente recebeu uma notificação e tudo, né? Mas o que acontece, né? É lógico que esse médico veterinário, talvez faltou expor isso, ele vai se integrar à equipe da Secretaria de Agricultura e nos auxiliar nestes programas, né? Então, por exemplo, hoje o Pedro Garcia, pela experiência que ele tem, pelo tempo que ele está conosco, ele tem muita experiência nessa parte de legislação, nessa parte de agroindústria. Então, a gente poderia colocar esse médico veterinário mais na parte da inspeção e liberar um pouquinho mais o Pedro para nos auxiliar nestes programas, em todos esses empreendedores aqui do município que estão tentando fazer as adequações e tudo mais. Um pouco da ideia é essa perspectiva, né, da gente aprimorar um pouquinho mais também os serviços e os programas da Secretaria, né? Então, não é só para suprir, vamos dizer assim, a questão das férias foi o gatilho, né? Mas é lógico que ele vai ficar assim para nos ajudar nos programas da Secretaria. O que a nossa assessora sugere? Agora, esse momento aqui, ele também é considerado como uma instrução do projeto, ele não precisa necessariamente estar no papel, né? O secretário é uma autoridade para nos dizer, nesse momento, que não é só em relação a férias, né? E a complementar essa exposição. Pode ser suficiente isso, se vocês entenderem que tem que vir um papel escrevendo isso também, mas não que seja indispensável, porque o secretário já substitui isso. Mas essa questão, de repente, de ficar também registrado de que, se esses programas continuarem e essa necessidade permanecer, que se realize um concurso público, né? Porque seria uma necessidade permanente no município. E isso não está na exposição. Então, se o secretário puder complementar, vindo essa complementação, eu entendo que não há necessidade de vir um documento, mas... Porque eu vou colocar isso no parecer, que o secretário, né, devido à exposição de motivos, o secretário foi convidado e deixou claro aqui que não é só para férias, que é para mais situações, né, e a questão do concurso público, de repente, também pode complementar. Assim, até para complementar isso, não sei até que ponto que eu teria esta liberdade de colocar, porque é um assunto assim mais privado da pessoa, né, mas... O nosso médico veterinário titular, ele está passando por um tratamento de saúde que talvez ele precise se ausentar para além das férias. Daí nós vamos ficar só com esse contratado para pelo menos ficar alguém responsável pelo sistema de inspeção, né? Então daí eu acho que, dependendo do desencadeamento, acho que a gente faz uma nova avaliação e aí eu vou fazer um documento colocando a necessidade de talvez abrir um concurso público para mais 40 horas. E daí não vai ter mais o que fazer, né? Porque é muito arriscado isso, né? Assim, a gente está por um fio, sabe? Então, se dá algum problema, alguma coisa assim, daí cada vez que dá um problema desse, a gente vai levar uma notificação
Isso começa a ficar muito, muito complicado. Em uma hora dessa entra Ministério Público na jogada e é tudo que nós não queremos, né? A gente quer que o serviço de inspeção seja eficiente, como sempre foi, que seja um modelo, que o nosso consumidor possa confiar, né, no sistema de inspeção, como sempre confiou, né? Então esse é um sistema que não pode cair. Ele não pode, em nenhum dia da semana ele pode vir por terra. É que nem um serviço médico, né? Não pode falhar, tem que estar sempre em movimento. Muito bem, então, após a gente ouvir o nosso secretário Colombo, a gente agradece a sua presença aqui, secretário, que nos colocou todos os detalhes em relação a esse projeto, ouvindo a nossa assessora, então. Então, abro agora, então, a confirmação dos integrantes das comissões sobre os seus votos, sobre o voto do parecer, então, para ir para a votação para a próxima sessão. Desde que venha aquilo que a nossa assessora pediu, né? Que ele tem que vir uma correção, né? Na verdade, assessora? o que eu repito assim, ó, para a Câmara pode ser aprovado com a palavra do Colombo, né? Do secretário. Para a Prefeitura, de repente, trocar uma ideia lá com o jurídico, seria interessante colocar mais alguma coisa em exposição do motivo para fins de evitar um apontamento. De repente, o tribunal vir aqui ver essa contratação e daí ver que está férias e está um ano, talvez não chegue a essa constatação, mas é mais para prevenir. Então, se vier uma mensagem retificativa até a segunda, ele vai ficar mais completo, né? Mas a aprovação, vindo ou não, é com vocês. Eu daria a sugestão de essa mensagem retificativa vir com essa alteração, e fica a sugestão, acho, não sei se os colegas concordam, que a retificação venha já com uma alteração para 40 horas. Eu acho que pode a comissão sugerir isso, que seja dessa forma, e se o executivo entender assim... Pode, mas só não tem o poder Só uma de sugestão, né? decisão. Acatar é outro problema. se eles querem acatar, não, mas... Lembrando que já com o topógrafo já aconteceu, e da demanda que tem, já que vai contratar alguém, que se contrate. Sim. Não, mas a questão assim, não, mas daí vem a se região... o secretário com a municipalidade mandou para nós 20 horas, e o mesmo falou que para suprir a necessidade de 20 horas agora de momento... É o suficiente, né? É o suficiente. Depois manda um outro projeto para nós e... Então eu peço seu voto já, colega vereador. O senhor está com a palavra já? Da minha parte pode ir à votação. Colegas vereadores? Todos, porque... Da minha parte, ok, que vá à votação na próxima sessão. Da minha parte, ok. Também que vá à votação. Também sou favorável. Eu também sigo o voto dos colegas vereadores e está à disposição o projeto para votação segunda-feira, então. A gente, então, agradece a presença do secretário Colombo. Muito obrigado, Colombo, e sucesso na sua caminhada lá, e cada vez conduza bem a Secretaria da Agricultura no nosso município do Espaço. Passamos, então, para o projeto de lei número 2618, que dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhorias referente à pavimentação asfáltica de trechos das ruas Washington Luiz e Roque Gonzalez. Esse projeto está aguardando o envio de informações complementares ou alterações por parte do Poder Executivo Municipal, conforme orientação técnica, portanto, ficará ainda em análise junto às comissões permanentes. Foi invertido. O projeto de lei número 3318 dispõe sobre a concessão de uso de bem público ao Clube Recreativo e Esportivo dos Funcionários Públicos Municipais, CRFECI, a área de terra situada no distrito de Padre Gonzalez. Esse projeto também está aguardando o retorno do Poder Executivo Municipal, com relação à orientação técnica, que é no sentido de avaliar se a concessão de uso é o instrumento adequado para o caso. Então, eu peço desculpas aos colegas vereadores aqui, porque ele foi invertido a pauta aqui já para nós atender logo, né, que era um projeto mais longo, para nós atender aqui o secretário Colombo, que veio aqui prontamente nos dar explicações sobre o projeto. E a gente agradece, então, aos ouvintes que estão nos acompanhando da Facebook, né? E a gente manda um abraço a todo esse pessoal. Agradeço aos meus vereadores, o vereador Tocha, o vereador Rosano das comissões, e passo agora então para a sequência do trabalho, que de sequência então o vereador, o vice-presidente, que é o Flávio. Só por uma questão aqui de ordem também, primeiramente seriam os projetos 37, 38 e 40. E ele é das duas comissões, são contratações emergenciais, por isso foram colocadas todas no início, né? A gente discutiu, então, do médico veterinário, que é o 37.
O 38, só para mim deixar aqui o parecer, é a questão do engenheiro, né? A justificativa aqui para o IGAN até colocou que ela não apresenta elementos suficientes para caracterizar a necessidade emergencial. A justificativa, no caso do engenheiro, ela está assim exposta, que como é de conhecimento geral, recentemente ocorreu uma vacância de um dos cargos de engenheiro no nosso município, que todos sabem, Foi o falecimento, né, da Fabiana mas Pastore, futuramente, né? Ou se vem um auditor do tribunal e lê a exposição, ele não entende qual que é a vacância, qual é o motivo. Então, seria interessante complementar, né, se pudesse vir uma mensagem retificativa, e também toda a exposição vem dizendo da necessidade de um engenheiro, de mais um engenheiro, porque os que têm muito serviço, né, em outras palavras, resumidamente. Então, mas ele não vem falando da questão de um concurso, se está se providenciando, né, está mostrando que é uma necessidade permanente, mas não que se fará esse concurso. Então, só para fins de precaução mesmo, para não existir um apontamento nesse sentido, eu enviei já para o executivo dos projetos que necessitaria de complementação para vir uma mensagem retificativa. Então, vocês vão avaliar se há necessidade de se votar mesmo não vindo essa mensagem, ou se aguarda, né, enfim, que não é sempre que vem na segunda, eu já enfatizei se é de urgência que venha, mas a decisão é de vocês daí. É que se foi pedido, né, se tu pediu, né, Cristina? Então a gente aguarda, se vier até segunda não tem problema nenhum de ir para a votação do projeto também, né, desde que venha até segunda-feira, né, na hora de for feito a pauta ali, a hora do dia, né? De acordo? É que são dois projetos aqui esse do Colombo, que ele já explicou, né? Esse vai à votação, vocês decidirem. Já foi a votação e tem mais o profissional educador. Esse do engenheiro, só eu gostaria de saber de cada membro da comissão se vai à votação com mensagem ou sem mensagem. Só para a gente saber o que fazer, se vai aguardar. É que chega na segunda-feira eu e o Marcos não... A gente precisa saber, vamos colocar na pauta em votação se veio a mensagem ou se não veio, né? Porque às vezes acontece vir na segunda e não veio a mensagem. E às vezes, se ela vem, a gente coloca, né? Mas se ela não vem... Eu acho que pela questão da orientação técnica, se vier a mensagem, coloca. Se não vier a mensagem retificativa, não vai à votação. De acordo. Eu, da minha parte, pode ir à votação, mesmo sem a mensagem. Se há necessidade, a gente sabe que ocorreu essa vaga e há necessidade. Mas... se vocês entenderem que não... seria importante nós sempre seguir a nossa orientação, né, da nossa assessora. Seria importante isso, vereador. Não tem problema nenhum também se... a gente queria um vice... Pode ser solicitada, né? Daí dali a pouco começa a abrir precedentes, né? Esse projeto é contratação, né, emergencial do engenheiro, mas também é de 20 horas. Então, assim, será que não era interessante chamar o secretário para ver se não daqui a pouco a necessidade de 40 horas? Mas é a mesma coisa do veterinário, né? Sim, mas é só para suprir a vacância. Antes tu argumentou, se o executivo propôs, então de novo está propondo. Veio o secretário, entendeu? Veio o secretário. Pois é. Não, mas eu acho que seguimos assim mesmo molde, é só questão de vir o que está faltando. A única questão que eu pauto por vir é porque senão a gente abrimos muito precedente aqui. Um costume de, é só mandar, que nós tem que também se posicionar no sentido de que as coisas têm que ser bem feitas aqui, senão vem do jeito que dá, mas o município precisa, a gente aprova. Não é bem assim, né? Eu acho interessante que, como veio o secretário Colombo, explicou, se depois irá faltar mais 20 horas, vão fazer outro projeto. Mas na questão, a gente vê que tem vários projetos sendo realizados, desde calçamento, desde creches, e aí 20 horas vai suprir. Podemos colocar em votação, do mesmo jeito que colocamos do veterinário, da minha parte. Não tem problema. Que se vier, daí, vamos aguardar, se vier até na segunda. Vai para votação. De acordo. De acordo também, Tocha, daí? Tá, certinho, então. Tem ainda mais um profissional educador físico. Então, esse também é uma contratação emergencial. E esse veio totalmente instruído, né, com os documentos necessários. A justificativa está bem exposta, que a necessidade se dá em vista de uma iniciativa de implementação do município de atividades educativas que irá atender todas as faixas etárias, e ainda alega que a contratação se dará apenas durante o período de realização das oficinas, ou enquanto o município continuar a receber recurso vinculado.
Então, ali ficou caracterizado, a exposição de motivos está de acordo com o corpo do projeto de lei, do texto, não há nenhuma divergência e não há necessidade de nenhuma complementação, podendo ir à votação da parte técnica. Mas a emergencialidade, a questão do mérito é analisado por vocês, né? Aqui nesse projeto, diz aqui atrás, deixa eu ver se está aqui. São 20 horas semanais, né? Aqui uma jornada de trabalhos 100 horas mensalmente. Então pode atingir até 100 horas mensalmente? 20 horas semanais, jornada de trabalho. Lá. 20 horas semanais, 100 horas mensalmente. Eles querem falar? Porque tem algum mês que tem... Da minha parte, pode ir à votação também esse projeto. Que vá à votação. Também que vá à votação na próxima sessão. Sou favorável também. Pode ir para a votação. Favorável também. Também concordo que vá à votação. Então aqui só foi invertido, então foi a leitura da... Ele foi invertido a pauta, né? Distribuída para a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, isso? Isso, agora o senhor segue, o senhor encerra agora os comandos do trabalho. Projeto de lei número 24/18 dispõe sobre a alteração de lei municipal número 4156/2018, que criou o Conselho Municipal de Cultura de Três Passos. A alteração é no sentido de incluir o movimento ProArte como participante do Conselho. Este projeto está aguardando o retorno do Executivo Municipal, mais especificamente do Conselho Municipal de Cultura, quando a orientação técnica, que é no sentido de se observar a paridade na composição do Conselho. Portanto, ficará ainda em análise junto às comissões permanentes. Projeto de lei número 35/18 revoga a lei municipal número 3.863, de 22 de setembro de 2004, a qual autorizou a concessão de direito real de uso do prédio e instalações públicas à Associação de Fruticultores de Três Passos, Frutipassos. Solicito orientação técnica da Procuradora Jurídica. Esse projeto ele precisa de maiores esclarecimentos da parte técnica. Para se enquadrar nos programas, ele precisaria de referência de quanto tempo que essas pessoas estão nessa localidade, se foi denominado por algum outro processo que legitime mais a parte técnica, formal mesmo. Eu já encaminhei, já conversei então com a Caroline lá da Procuradoria, e parece que eles também visualizam a necessidade de ter um parecer por parte da assistência social. Então, não tem tanta urgência, enquanto não vier, acredito que não seria interessante colocar a votação. Algum vereador quer comentar? Solicito então a confirmação dos integrantes das comissões se este projeto receberá parecer favorável para ir à votação na próxima sessão ou se ainda ficará em análise. Vai ficar em análise? Eu sou da opção que fica em análise. 36. Do Frutipasso aqui, né? 35/18. Ai, peraí. Ele foi criada uma associação de fruticultores e ela não deu certo, faliu. Tanto que eles já devolveram o prédio para a comunidade, então não tem nada de anormal. Eu peço desculpa, eu acabei dando a orientação do 36. Eu acho que nós temos que votar a votação, porque nós estamos recebendo, eles estão devolvendo o prédio para o município, então não tem nada de anormal, então. Então vai a votação? Só vocês, está ok juridicamente, sim. Só se vai a votação. Então houve um mal entendido, né? Sim. Então, ok que vá a votação, então. Sim. É uma devolução de imóvel. Troca aqui, uma troca de... Houve muita troca.
Eu acabei me antecipando, né? Falando 36. Então, o que vai aguardar é o 36, que declara a área especial de interesse de loteamento emancipar, localizado no bairro Sul-Serra, no qual residem 50 famílias com fragilidade e vulnerabilidade social. Então, o objetivo do projeto é promover a inclusão nos programas sociais dos governos estadual e federal, e para se promover nessa inclusão, esse aí necessita de alguns esclarecimentos maiores para se adequar a uma lei federal, que então ele vai aguardar a votação, e que vai à votação é o 35 agora, então, que revoga a Lei Municipal 3.863, o qual autorizou a concessão do direito real de uso de prédio e instalações públicas de associação de fruticultores e Três Passos, Frutipassos. Então, o 3618, a gente vai aguardar mais esclarecimentos, isso? É. 35 vai à votação. Vai para a votação, tá. Então. Tá certo. Então, passar para o projeto de lei número 3918, altera a Lei Municipal 5.354, de 12 de junho de 2018, no sentido de diminuir a carga horária do médico a ser contratado emergencial para atuar no CAPS, de 40 horas semanais para 20 horas semanais. E o padrão remuneratório de 12 para 10, conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do CAPS. Solicita orientação técnica da Procuradora Jurídica. Esse projeto ele já foi analisado, o mérito já foi analisado na outra oportunidade que foi votada, então, a contratação do médico. A questão de carga horária e remuneração é uma situação de discricionariedade do gestor público, então não há nenhum problema para que ele se mude de 40 para 20, de 20 para 40, e o padrão também não há problema para essa alteração. A questão legal, agora a questão de mérito, da necessidade, enfim, isso já compete a vocês, vereadores. Da minha parte, ok, que vá à votação na próxima sessão. Também sou de acordo de que vá à votação. Eu não entendi aqui, ó. O projeto 042-2018. Ali é a mensagem, vereador. Mensagem. Tá. Todo o projeto ele vem com uma mensagem. A discussão agora, então, é o 39, né? Onde, né? Então, eu também sou de acordo, seguindo os colegas vereadores, também seguindo a orientação técnica, que levar para a votação. De acordo também. Foi trocado. Esse é da Constituição, Redação e Bem-Estar Social. Não, nada mais havendo a tratar, será presente a reunião das comissões permanentes. Um pouquinho. Olha aqui.